Vamos ler o que diz as Sagradas Escrituras. Assim diz o texto: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler novamente. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus querido, Deus amado, falei contigo, Senhor, durante todos estes dias, te declarando a minha incapacidade, te declarando, Pai, a minha nulidade. Deus amado, agora eu te peço a cobertura total do teu Santo Espírito, que tu fales ao teu povo nesta manhã, a todos que estão ouvindo, ó Deus, e que em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, produza todos os efeitos segundo a tua vontade e segundo o teu querer, no coração de cada um aqui e de cada um que está me ouvindo, meu Pai. Deus amado, Deus bendito, eu louvo o teu nome e engrandeço o teu nome, Santo Senhor, porque a tua palavra é viva e vai fazer tudo de acordo com aquilo que lhe apraz. Bendito Deus, eu te agradeço por este privilégio de ser apenas o teu porta-voz nesta hora, e em um nome santo do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Quero dizer para os irmãos que eu estou adiante. Tem muita gente hoje aqui. Louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus por este momento de comunhão, de estarmos todos juntos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a sua mensagem. E podem ter certeza que Deus vai nos falar hoje, profundamente, como falou comigo. Amém? Porque todas as vezes que nós abrimos este livro santo, Deus fala. E como fala? Como Ele nos sacode, como Ele mexe conosco. Se eu fosse dar um título para esta mensagem de hoje, eu daria esse título: Seu Eterno Propósito. Eterno propósito. Seu eterno propósito. E quando eu vi esse texto aqui de Efésios 3:11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, quando Deus me fez parar exatamente neste versículo, que por acaso não, está dentro dos nossos estudos dominicais, quando estudamos a palavra de Deus, e nós estamos estudando atualmente a carta de Paulo aos Efésios, e aqui o texto santo fala-nos de um eterno propósito. Primeira coisa que nós precisamos compreender ou tentar entender, o que é um propósito? O que significa ter um propósito? No meu ponto de vista, eu não consigo dissociar o propósito do sentido da vida. Eu não tenho como abstrair, separar o propósito da vida. A pessoa que não tem um propósito, está desprovida de um propósito, ela não tem vida, porque ela está sem objetivo, ela não tem sentido nenhum, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe o que ela quer da vida, enfim, ela está completamente vazia. Na realidade, ela está vegetando, porque ela não consegue abrilhantar a sua vida, a sua existência nessa terra. Nós vivemos segundo um propósito. Cada um de nós aqui, daqueles que estão me ouvindo, cada um de nós tem um propósito, por menor que ele seja. As pessoas nascem desejando uma carreira brilhante. Uns querem ser engenheiros, outros médicos, outros tecnólogos em qualquer área, não importa. Outros têm seus objetivos, seus alvos. Eu só posso dizer uma coisa: se você não tem um propósito na tua vida, a tua vida está vazia. Para que serve viver? E eu consigo, nessa meditação, entender um pouco a mente daqueles que tiram a sua própria vida. Porque uma pessoa sem propósitos é uma pessoa sem expectativa. Não há expectativa alguma.
ela não se sente importante, a vida não é bela, ela não consegue gozar das delícias da vida, ela não consegue ver mais nada à sua frente, apenas a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia. O propósito, ele abrilhanta a nossa existência. O propósito nos dá sentido. E aqui, o texto sagrado fala que Deus também tem um propósito. Já pararam para pensar nisso? E por que não? Somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo, do Altíssimo. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Se nós temos propósito, por que Ele não tem? Claro que tem. É evidente que Ele tem. Só que se o propósito é eterno, antes de haver tempo e espaço, antes de haver universo, antes da existência da Terra, quando na eternidade estava somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele traçou o seu propósito, o seu objetivo. Vamos ver qual é esse propósito? Abram suas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 14. Livro de Abacuque, do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 14. Olha o propósito de Deus aqui. Olhem o propósito de Deus aqui. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eis aqui o propósito do Deus Altíssimo. Desde o início, desde a eternidade, o propósito de Deus é que a sua glória seja transparente para todos nós, que a sua glória apareça para todos nós, que o universo inteiro se encha da sua glória. E foi por isso que Ele criou os santos anjos, por isso que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, para que nós experimentemos a sua glória. A glória do Deus bendito, a glória do Deus Altíssimo, a glória do Deus que criou todas as coisas. Deus nos fez para sermos participantes da sua glória. Esse sempre foi o propósito de Deus. E é por isso que Ele nos criou. Então, se vocês queriam saber qual é o propósito do Deus poderoso, está aqui, Abacuque 2,14. Em Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, de Jesus Cristo. E aqui uma outra coisa que nós percebemos também, que este mesmo Deus que tem um propósito, Ele irá até o fim para cumpri-lo. Não importa o que aconteça, o propósito eterno de Deus será realizado, que é que essa terra toda se encha da glória dEle, que nossas vidas sejam totalmente transformadas pela glória dEle, que nós possamos contemplar esta glória e ter toda a nossa existência transformada por isso. Então, esse propósito será cumprido de um jeito ou de outro na nossa vida. Então, em Filipenses diz que Ele que começou a boa obra vai terminá-la. Vai chegar o dia em que isso será cumprido. Hoje você pode dizer assim: mas Cleiton, eu não vejo nada disso hoje. Eu não vejo como a glória de Deus pode estar num mundo tão decaído, com tanta violência, com tanta maldade, com tanta coisa ruim acontecendo. Como? Onde? Como? Eu não consigo contemplar esta glória. Nós interrompemos esse projeto de Deus por apenas um período. Nós interrompemos por causa do nosso pecado. Mas a Bíblia diz
que a sua glória vai encher esta terra. Ele vai inundar esta terra. E começa pela sua igreja. Começa por nós que estamos aqui e por toda a igreja espalhada pela face da terra. Somos os responsáveis de trazer esta glória nesta terra, de fazermos resplandecê-la aqui. E aí começa uma coisa bastante interessante. O nosso papel dentro desse propósito. Falar sobre o propósito eterno de Deus é como tirar água do Oceano Atlântico com uma xícara de chá. Vamos passar a vida inteira tentando esgotar o oceano e não vamos conseguir. Esse assunto, eu posso reunir todos os maiores pregadores do mundo, os zilhões deles que estão na face desta terra, para explanarem sobre esse tema, dando para eles 10 dias cada um, para falar sobre isso, e ainda assim, não, esse tema não será esgotado, porque existe muita coisa dentro dele. Deus quer nos mostrar e nos apresentar muito de si, e através da sua glória, falar da glória de Deus, é algo estupendo demais, maravilhoso demais. Nossa mente não consegue tangenciar isso. Então vamos apenas a 3 aspectos que eu gostaria de meditar nesta manhã e trazer para os irmãos o que foi que Deus me falou a respeito disso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nunca se esquece. Deus não se esquece nunca. Não há como Deus se esquecer de você, de esquecer das suas situações, daquilo que te envolve. Não há como Deus esquecer do seu propósito eterno. Não há como Deus se esquecer do homem, e não importa qual a condição que ele esteja. Deus não se esquece. Vocês querem ver isso? Vamos lá. Vamos para o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 49, a partir do verso 14. Isaías 49, a partir do verso 14, que diz assim, meus queridos irmãos: porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Esse texto de Isaías 49, 14 a 16, mostra exatamente o pensamento de Deus. Deus quer nos fazer entender de que Ele não se esquece. Como nós estamos dentro do seu eterno propósito, Deus jamais se esquece de nós, em momento algum da nossa vida. Olha o que Ele diz: mesmo que uma mãe possa esquecer do seu próprio filho. Vocês sabiam? Existe um hormônio no nosso organismo, que eu até anotei o nome dele aqui, é a ocitocina. É chamado do hormônio do amor. Hormônio do amor. Ou seja, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, nos seus relacionamentos sentimentais, este hormônio, ele é liberado, porque ele faz você desejar aquela pessoa, faz com que você tenha um afeto sobrenatural por aquela pessoa. E eu quero dizer uma coisa para vocês muito interessante. A mulher, quando está gerando o seu filhinho, está gerando o seu neném, a hora do parto é a hora mais difícil. Todo mundo diz isso. Eu sou homem, não posso falar muito sobre o tema, mas eu posso tentar imaginar como deve ser difícil esse momento. Tremendo.
porque ele traz muita dor. Ele exaure todas as energias daquela mãe, ele tira para fora tudo que ela tem. Aquele momento onde ela grita, onde ela chora, porque a dor é intensa. Mas vocês querem saber de uma coisa? Neste exato momento, este hormônio é liberado. Como é que é o nome do negócio? Ocitocina. Esse hormônio é liberado. E por incrível que pareça, aquele momento se transforma em algo mais prazeroso de todo o universo. Como alguém pode sentir prazer no meio da dor? Como alguém pode sentir contentamento no momento que a mãe está dando luz, no meio de todo aquele sofrimento? Por isso que nós às vezes falamos, puxa vida, essa viagem é um parto. Ou essa situação, porque eu estou passando para um parto. Porque é difícil, é complicado, é doloroso. Mas aí, o nosso, homem também tem. Mas a mulher neste momento, ela libera esse hormônio que transforma essa condição toda em algo magnífico, esplendoroso. E quando aquele nenenzinho é colocado nos braços da mãe, e ela abraça aquela criancinha pequenininha, que acabou de sair de dentro dela, não existe gozo maior, não existe felicidade maior. Eu quero dizer para vocês, como pai, como homem, que não passou por essa experiência, o dia que os meus filhos nasceram, foi o dia mais glorioso da minha vida. Quando eu vi um pediatra passando, eu estava do lado de fora da porta, esperando ansiosamente que ele passasse com o meu filho nas mãos, e eu embarreirava logo o outro setor para onde ele estava correndo com o neném, para botar lá na incubadora e fazer as tratativas necessárias. Opa, para aí, deixa eu ver meu filho. Ficava ali o tempo que fosse, como eu fiquei várias vezes. Se tem uma criatura que me fez esperar muito tempo, até no casamento, essa criatura está sentada ali, a minha esposa. 1h30 para vê-la entrar lá dentro da igreja, e logo depois, os meus filhos todos demorados. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos de uma mãe esquecer o próprio filho, isso não entra na nossa cabeça. Apesar de que nós vemos muitas atrocidades neste mundo mau, horroroso, mas isso não entra na nossa cabeça. Como uma mãe pode esquecer do seu filho? Mas Deus está dizendo aqui nesse texto, Ele está mostrando aqui, que mesmo que isso fosse possível, mesmo que uma mãe esquecesse do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Eu não vou me esquecer de você, de cada um que está sentado aqui. E ele diz mais, olha o que ele diz no verso 16, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Tenho certeza aqui que se eu perguntar quantas vezes na sua vida você escreveu o número de telefone ou qualquer outra coisa importante, placa de carro na palma da mão, todo mundo aqui já fez isso. Só que a caneta de Deus não é igual a nossa, que a tinta desbota, que a tinta sai com suor. Quando Ele escreve o teu nome na palma dele, fica para sempre. Para sempre. E Ele fala outra coisa logo a seguir, tremenda: os teus muros estão continuamente diante de mim. Todas as situações da sua vida, não importa pelo que você está passando, não importa o tamanho do seu problema, não importa a sua luta, não me importa se você se despreza, se você não acredita nem mesmo em você. A Bíblia diz, e vale o que está escrito, vale o que está escrito nesse livro sagrado. Ela diz o seguinte: os teus muros estão continuamente perante mim. Deus não se esquece de você, porque no seu eterno propósito, dentro daquilo que Ele planejou desde a eternidade, quando nada existia ainda, você estava lá, você estava ali. Não importa, não venha por favor me dizer, mas eu tenho isso na minha vida, eu tenho aquilo, ou eu sou o ser mais desprezível da terra.
vale o que está escrito. Vou repetir, a Bíblia diz: nas palmas das minhas mãos eu te gravei, você está continuamente diante de mim. Meu Deus, meu Deus. Se eu fosse contar para vocês a história da minha vida, vocês iam ficar impressionados com algumas passagens. Não vou fazer isso hoje, porque o tempo não permite. Mas eu quero lhes dizer que eu sou prova viva de que Deus não se esquece de você. Deus te deu uma promessa, Deus prometeu algo para você. Eu sei de pelo menos uma coisa que Ele está lutando todos os dias para que se cumpra na tua vida, e é a tua salvação, é a regeneração, é a transformação da sua vida, é a tua passagem direta para o céu, para os braços eternos de Deus, é viver continuamente com Ele por toda a eternidade. Nós temos apenas algumas décadas nesse mundo. O quê? 7 décadas, 70 anos, 80 anos. Eu estou com 63 e eu me lembro quando eu tinha 14, 15 anos de idade. E parece que foi ontem que aconteceu tudo. Eu estou falando da eternidade, porque isso está dentro do propósito do eterno. Ele planejou isso, que você participe da sua glória, que você esteja com Ele lá, junto dEle, ao lado dEle, vivenciando esta glória maravilhosa. E é por isso que Ele diz, olha só, você está gravado nas palmas das minhas mãos. Eu não me esqueço de você em nenhum momento. Mesmo que você diga, estou sozinho, tadinho de mim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me ama, ninguém me quer. Pois eu tenho novidades para você. A Bíblia diz que Deus te ama. Amém, glória a Deus. Ele não escreveria o seu nome na sua palma da mão. Ele não anotaria o teu nome ali, se Ele não te amasse. Então, meu querido, minha querida, vocês que estão me ouvindo nesta manhã, lembrem-se disso. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. O segundo aspecto, dentro desse eterno propósito, e isso mexeu muito comigo. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômios, capítulo 30, versos 19 e 20. Livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Espera aí, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Prestem atenção nisso. E quando vocês ouvirem estas palavras, imaginem este Deus que gravou o seu nome, porque isso é uma realidade que nem você consegue mudar. Nem você consegue tirar isso. Imagine Deus falando isso com você neste momento. Olha o que Ele está dizendo para você. Preste atenção. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar.
Prestem atenção no que Deus está falando para vocês neste momento. Ele está dizendo o seguinte: eu estou tomando os céus e a terra como minhas testemunhas de que eu propus para você a bênção e a maldição. Eu estou te propondo isso, a bênção e a maldição, mas a morte e a vida. Escolha, pois, a vida, para que você viva. E aí foi quando Deus começou a falar para mim: quem foi que disse que nós temos uma outra opção? Quem foi que falou que a morte e que a maldição é uma opção que Deus nos deu? Sigam a seguinte linha de raciocínio. Prestem atenção nisso que eu vou falar agora. Você é um pai, você tem seu filho. Aí você coloca diante do seu filho um copo de veneno e um copo de água. E diz para o seu filho, uma criança, escolhe o que você quer beber. Você quer o copo de água ou você quer o copo de veneno? Me responda. Você de sã consciência daria esta opção para o teu filho? Você colocaria 2 copos na mesa, sendo um deles de veneno? Claro que não! Nós tiraríamos o copo de veneno e deixaríamos só o copo de água e diríamos para ele assim: meu filho, tome a água e beba. Tome essa água, porque ela vai te fazer bem. E Deus está fazendo a mesma coisa conosco. Ele não nos dá a opção da morte. Ele não nos dá a opção do que esse mundo nos oferece. Porém, você pode ter uma atitude diferente. Mesmo Deus te dizendo: escolhe, pois, a vida. Escolha a bênção. Não escolha a maldição, não. Por favor, escolha a bênção para que você viva, para que a tua descendência prospere nesta terra. Escolha o copo de água. Não perca tempo. Esta é a mensagem que o Senhor Deus está nos dando. Nós não temos a opção da morte. Isso não nos é apresentado, mas é mencionado na Escritura dizendo, quando ele diz: escolha, pois, a vida. Agora abram suas Bíblias. Hoje nós vamos passear bastante na palavra. Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Livro de Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. O que Deus está dizendo é o seguinte: se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, se neste momento Ele está falando com você, e Ele está te dizendo: beba da água da vida, beba da água da vida para que você viva. A Bíblia diz aqui, acabei de ler, se hoje vocês estiverem ouvindo isto, não endureçais o vosso coração. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que você fique distanciado dele. Deus te quer junto dele por toda a eternidade. Isso faz parte, e é o segundo aspecto desse propósito eterno, desta coisa maravilhosa, tremenda, dessa glória poderosa, estarmos toda a eternidade junto dele. Isso faz com que eu medite um pouco mais sobre a minha fragilidade. A Bíblia nos compara ao moinho. Já viu como é que é? Já viram aquele filme de faroeste antigo? O pistoleiro chega na cidade,
Aí aquele cenário inóspito, vazio, que só areia, deserto, e de repente passa aqueles rolos que o vento vai levando, de palha contorcida. A Bíblia diz que nós não passamos disso. Palha que o moinho, que o vento, o moinho que o vento dispersa, a palha que se queima, nos compara a flores que de dia estão belas, exuberantes, mas ao cair da tarde se fenecem, deixam de existir. Estamos vivendo um dos momentos mais cruciais da história da raça humana. Estamos vendo pela televisão, pela mídia, estamos sendo informados diariamente do que está acontecendo à população no mundo inteiro. Um vírus, uma criaturazinha microscópica, que nós não temos nem como tocar nela, está matando milhões de pessoas, milhares de pessoas, não chegou nem 1 milhão ainda, mas está matando gente aberta. De alguma maneira, na sua vida, você sabe de alguém, um amigo, um parente, que passou por essa experiência. Não somos nada, não representamos nada, e mesmo assim Deus se importa com você e comigo, e nas palmas da mão dele, ele escreveu o nosso nome, mas ele está dizendo aqui: você é frágil demais, é pequeno demais, não seja arrogante, por favor. É como se Deus estivesse falando contigo: escolhe a vida, porque isso vai acabar um dia. Se não acabar, a sua existência não terminar, vai terminar de qualquer maneira em breve. Prestem atenção no que eu estou falando. Tempo não é um ativo que nós possuímos. Louco é o homem que acha que tem esse ativo, que tem isso em abundância. O texto sagrado fala, Jesus falando de um homem que fez as suas plantações, e naquele ano ele prosperou muito. Ele colheu mais do que ele podia colher. Ele se enriqueceu de maneira tremenda. E aí ele chega e diz assim: haha, vou fazer o seguinte, vou derrubar esses celeiros aqui, vou construir celeiros maiores, e vou entulhar toda a minha colheita nesses celeiros. E depois, eu vou dizer assim: ó alma, regala-te, festeje, estamos abastados, estamos cheios, inundados de riqueza, de luxúria, goza minha alma de tudo isso. E o texto continua dizendo que alguém vai chegar para ele neste dia e vai dizer assim: louco, insano, hoje pedirão a tua alma. E como é que vai ser depois? Se hoje pedirem a tua alma, como é que vai ser? Brincamos com algo muito sério. Estamos brincando com a eternidade. Eu não estou falando de míseros 80 anos, 70, 60. Eu não estou falando da glória que este mundo oferece. Basta você ir para a internet, por favor. Temos a internet para isso. E veja todas as pessoas que viveram da luxúria desse mundo, onde elas estão agora. A maioria está morta. Uma boa parte se suicidou, porque não tinha propósito na sua vida. Descobriram que esse mundo não tem nada a oferecer. É muito sério isso aqui, meus irmãos. E é por isso que o Deus Todo-Poderoso insiste conosco: se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam seus corações, porque vocês são frágeis. Nós não somos nada. Tem um texto
que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 8. Efésios 3, verso 8. Diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Esse texto é poderoso, irmãos, porque eu não estou falando de um cara qualquer, não. Eu estou falando de um camarada cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Os seus lenços eram tomados e as pessoas eram curadas quando tocavam nos lenços de Paulo. Quando Paulo passava, a doença deixava, ela saía. Os demônios não lhe resistiam, a ponto dos próprios demônios falarem assim: eu conheço Jesus e conheço este Paulo também. Não estou falando de qualquer cara, não. Estou falando de um homem cheio do poder de Deus, inundado da graça dele. Este camarada veio de uma família rica, para quem não sabe. A cidade onde ele morou, tá? Cidade de Tarso, por isso que ele é conhecido como Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, tanto faz. Era o centro cultural de toda aquela região da Ásia. Havia uma enorme biblioteca ali, perdão, uma universidade, uma grande universidade. Paulo foi instruído com os melhores da sua época e da sua geração. Ele foi criado aos pés de homens entendidos na lei, de homens entendidos na vida. Paulo falava vários idiomas, e Paulo tinha, hoje, por exemplo, que tem a cidadania americana, todo mundo quer ser cidadão americano por causa das benesses que o país oferece. Paulo tinha cidadania romana. Roma era o ápice da época, de tudo, de conhecimento, de poder, de glória. Você falava que era romano, as tratativas eram outras. Paulo era cidadão romano, não tinha comprado essa cidadania, não. Ele era cidadão romano por nascimento. Paulo tinha qualidades inúmeras, mas ele chega aqui nesse texto de Efésios 3, versículo 8: a mim, o mínimo, o menor, o relizinho de toda a igreja, me foi dada esta graça de falar do Evangelho de Cristo, de falar das suas maravilhas, de anunciar esta salvação poderosa que transforma os homens, que muda a natureza deles, que lhes dá o propósito verdadeiro. Queridos, Paulo sabia muito bem o que era ser frágil. Deus mostrou isso na própria carne dele, mostrando para ele a cada dia de que ele não era nada, e nós também não somos nada. Se nós formos lá para o Salmo 102, verso 11, nós vamos ter uma compreensão melhor do que consiste essa natureza. E o Salmo 102, 11 diz assim, deixa eu pegar aqui, Salmo 102, 11. Oh, glória a Deus, aleluia. Diz assim: Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Paulo tinha consciência de que ele era algo tão desprezível, e mesmo sendo pequeno, quando ele orava, ele sabia que Deus iria responder. Por quê? Porque ele tinha consciência de que o nome dele estava gravado nas palmas da mão de Deus, como de cada um aqui. Eu vou chegar a uma conclusão que vocês vão entender melhor tudo que está sendo falado aqui. Diante disso, o terceiro e último aspecto, e aqui eu vou finalizar a mensagem,
resistir a Deus também não é uma opção. Eu falei que Deus não te dá a opção, Ele não dá a opção para você. Ele vai fazer de tudo para que você não tome o copo de veneno, mas beba a água da vida. Ele vai lutar. E eu vou provar para vocês que Deus fez assim. Deus fez isso comigo. Fez isso com um montão de gente que eu conheço e fez isso com o apóstolo Paulo também. Insistiu. Foi com ele até o fim. Lá em Atos, capítulo 9, verso 5, Paulo estava indo para a cidade de Damasco. Deixa eu dar uma pincelada aqui antes de ler o texto. Paulo estava indo para a cidade de Damasco. Para quem não sabe, Paulo era o grande algoz dos cristãos na época. Ele era mau, muito mau. Saulo de Tarso. Aonde ele passava, ele gerava medo e terror. Imagine uma criatura que gere medo e terror na sua vida. Saulo, ele era muito pior. A Bíblia diz que ele arrastava os cristãos. As ruas eram de paralelepípedo, de pedras. Como é que vocês acham que esses cristãos ficavam quando chegavam no final da linha? Se chegavam vivos. Quantos homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, ele não determinou a morte? Mas Deus tinha escolhido esse camarada. O nome dele estava na palma da mão de Deus. Aleluia! Deus, gente, é bom demais saber disso, que não depende de mim, não depende das minhas qualidades, não depende do que eu sou, do que eu significo, do dinheiro que eu possuo, não importa se eu tenho graduação, não importa nada disso, independe dessas coisas. E Saulo fazia toda esta maldade, matava pessoas cujo único crime era crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, Deus começou a falar o coração deste homem e falou com ele poderosamente. Prestem atenção nisso, porque é o final da mensagem. Deus falava com ele todos os dias. Paulo, quando botava a cabeça no seu travesseiro, ele não conseguia dormir direito. Ele tinha sonhos horríveis. Ah, Cleiton, mas isso não está escrito na Bíblia. Eu vou dizer para vocês por que eu posso pensar assim. O camarada deitava, não conseguia dormir, ele não conseguia viver, o coração dele estava ficando apertado cada vez mais, mas mesmo assim, ele continuou fazendo todas as maldades que fazia. Queridos, amados, pense nisso. Esse camarada vivia numa angústia, a angústia começou a dominar o peito dele, de tal maneira dominava, ele não aguentava mais, mas mesmo assim ele insistia no erro, mesmo assim ele continuava fazendo as coisas que fazia. Um belo dia, ele leva mais um cristão para a morte. Esse camarada chamava Estevão, o primeiro mártir da igreja. Primeiro mártir da igreja. Começou tudo ali. Depositaram, os que apedrejavam Estevão, depositaram as suas vestes aos pés de Saulo. A partir dali, a maldade comeu feio. E ele chegou diante das autoridades em Jerusalém, falou: ó, eu quero mandato, por favor, façam os mandados de busca, apreensão, de prisão, de tudo que tem direito, me dá aí, porque eu vou lá em Damasco agora e vou assolar aquela igreja, eu vou varrer ela da face da terra. E aí Paulo vai, ele e os soldados que o acompanhavam, em cima dos seus cavalos imponentes, Paulo com seu peito estufado, eu sou o cara, mas o seu coração estava
abatido, alguma coisa não estava funcionando mais como deveria funcionar, porque o Espírito Santo falava com ele. Agora vamos para o texto. Atos, capítulo 9, verso 5. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 5. Era meio-dia naquela hora. Meio-dia, sol a pino. Sol a pino. A Bíblia diz que uma luz fulgurante, maior do que o sol do meio-dia. Tenta imaginar um negócio desse. Uma luz mais brilhante do que o sol a pino. Essa luz foi forte demais, que cegou Paulo. E sabe o que aconteceu? Aquele homem que achava que era o cara, Jesus o derrubou do cavalo, jogou no chão. E aí vem o texto sagrado que diz, olha o que diz, quando Jesus diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? E aí Saulo responde para ele: quem é, Senhor? Opa, peraí, quem é, Senhor? Um camarada que assolava a igreja? Quem é, Senhor? Mas naquele momento ele estava cego, naquele momento ele estava no chão, sem entender absolutamente nada. Quem és tu, Senhor? E a resposta vem ecoando dos céus, num brado retumbante, que assustou inclusive aqueles que o acompanhavam. E a resposta foi essa: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora eu vou dizer para vocês, porque que eu digo que Paulo não tinha paz. Isso não foi um incidente isolado, não. Isso já veio em decorrência, porque o Espírito Santo estava falando ao coração dele, mesmo quando ele estava no erro, mesmo quando ele estava fazendo algo errado. E aí a resposta é: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que quer dizer isso? Jesus estava dizendo para ele: Saulo, duro é para você resistir à minha voz. Você não tem condições de me resistir, Saulo. Eu te quero para mim. Eu te quero para mim. Você não vai conseguir me resistir, Saulo. Sou mais forte do que você. Você já não tem mais paz no seu coração. Você já não consegue dormir de noite. Você mal coloca a cabeça no seu travesseiro, já quer ficar acordado. Por que, Saulo? Sabe por quê? Eu estou te falando e você está me resistindo. Lembram-se da passagem de Hebreus: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque vai cair um fogo do céu em cima de mim? Não, não. No dia que nós conhecermos Deus, e verdadeiramente conhecermos o Deus da Bíblia, nós vamos entender uma coisa: que Ele é um Deus de amor, e Ele é bom. Não vem fogo do céu em cima de ninguém, não. Não vem nenhuma espada reluzente que você tem que abaixar a cabeça, esconder debaixo da cabeça, que ela vai cortar a tua cabeça. Não existe isso. Não é assim que funciona. Existe uma coisa assim: você e eu, você que está me escutando, me ouvindo neste dia, nesta manhã, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando você não tem esse Deus dentro de você, quando esse Jesus não faz morada no seu coração, você sabe o que é que acontece? Você não tem paz, você não tem propósito na sua vida. E aí você faz a pior coisa que um ser humano pode fazer: tentar encher a sua vida com as coisas que este mundo oferece. Alguns preferem: não, que isso, eu vou estudar muito, eu vou enriquecer, eu vou comprar casas, carros, vou ter muitas mulheres. Outros partem para as drogas, outros partem para tantas outras situações, mas fazem isso porque existe um vazio no coração deles. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com muitos que estão aqui, muitos que estão me ouvindo.
Esse vazio que estava no nosso coração só podia ser preenchido por este Jesus. E aí, meus irmãos, por que Saulo foi derrubado do cavalo? Foi a última tentativa, queridos. Pararam para perceber? Vocês entendem agora? Você não tem a opção de escolher o mal para você. Essa opção não tem, não existe. Ah, Cleide, peraí, tem alguma coisa errada. Deus não está falando, escolhe, mas Ele está mandando você escolher a vida. Em nenhum momento Ele manda te escolher o mal. Então a opção de escolher o mal não é dele. Não é esta opção. E quando Ele vê você caminhando nessa direção inconstante, errada, nessa direção onde você, cada dia que passa, você vai se aprofundando mais ainda nesse abismo, aí Ele tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque Ele não se esqueceu de você. Porque o seu nome está gravado nas palmas da sua mão. É por isso, todos os dias, Deus olha para a mão dele e o seu nome está lá. E Ele não pode esquecer de você. E por esta razão, muitas das vezes, Ele precisa fazer algo. Ele precisa fazer algo, como fez com ele, com Saulo, como fez comigo. Como fez comigo. Derrubou ele do cavalo. Botou esse cara cego. 3 dias. 3 dias ele ficou cego. Aquele homem imponente, mau, terrível, agora estava como um cordeirinho, ajoelhado num quarto, clamando ao Deus do céu por misericórdia, falando para ele: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, perdoa-me, Senhor, lava-me das minhas iniquidades e dos meus pecados, Senhor, não te lembres mais, ó Deus, me levanta agora, meu Senhor, erga-me, ó Deus, diante de ti. Foi necessário Deus fazer uma última tentativa. Saulo podia continuar resistindo? Com certeza. Um cara como ele, se vocês lerem a história, a biografia desse camarada, vocês vão ver que ele era muito duro, era carne de pescoço pura, o cara era terrível. Ele podia resistir, mesmo caindo do cavalo? Claro! E quantos de nós não fazem isso? Quantos de nós não fazemos tal coisa? Mesmo Deus imprimindo em nós, mesmo Deus falando fortemente aos nossos corações, mesmo Deus nos sacudindo. Quanta gente vai para o hospital e depois volta de lá arrependido? Gente, não é esse o caminho que Ele quer, mas às vezes é necessário Ele fazer, porque Ele te ama. Ele te ama. Agora deixa eu dar uma última notícia aqui. Duas coisas. Jesus fala para Saulo naquele dia: dura coisa para você continuar me resistindo. Dura coisa para você. Sabe por quê, Saulo? O quanto você me resistir, você vai receber sobre você, no mesmo grau, a insatisfação, a falta de vontade, a vida. Cadê o colorido da vida? Meu Deus, cadê? Eu não estou conseguindo ver o colorido da vida. Eu não consigo enxergar as coisas boas deste mundo. Este mundo é perverso, é mau. E aí você vai se aprofundando cada vez mais nessa desgraça, porque você está resistindo a Deus. E aqui Ele está avisando: duro para você é continuar me resistindo, porque você vai de mal a pior assim. Ou outra coisa pode acontecer. A Bíblia fala, cita a parábola das 10 virgens. E aqui rapidamente, sem entrar na parte escatológica, apenas dizer para vocês: 5 dessas virgens, 5 dessas noivas foram para a festa de casamento. 5 não entraram. Existe uma oportunidade que nos foi dada. O tempo está passando.
O relógio de Deus está chegando próximo da meia-noite. Vai chegar o dia que não vai haver mais tempo. E você vai querer bater na porta para entrar, como aqueles homens e mulheres fizeram na porta da arca, quando a chuva estava caindo. A água estava subindo, a água estava aqui na cintura, daqui a pouco a água já estava no meio do peito. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles batiam, esburravam a porta, mas Deus tinha fechado a porta por fora para Noé não abrir a porta. Vai chegar esse dia novamente, não com água. Eis a oportunidade, meus irmãos. Então eu quero te dizer o seguinte: dentro deste propósito de Deus, deste propósito eterno, Ele está contemplando a tua vida agora, neste momento, e Deus está falando ao seu coração. Portanto, meus queridos, não resistam, não façam como Paulo fez, não façam como eu fiz. Sofri muito, muito, porque eu resisti. Amém? Que Deus possa consolidar esta mensagem no coração de vocês. Que Deus possa mostrar para vocês que vocês fazem parte deste plano magnífico dele, mas que você só vai poder ser participante da sua glória se um dia você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Se um dia você der o seu coração para Ele, se um dia você viver segundo esta palavra, fazendo tudo o que ela diz, aí sim você será participante da sua glória. Não brinquem, não brinquem, não devemos brincar com isso. Isso é muito sério, e é a Bíblia que está falando, não sou eu. Então vocês podem ter certeza de uma coisa: vai acontecer. Amém? Vamos ficar de pé. Querido Deus, até aqui eu fui, agora é contigo, é com o teu Espírito. Declarei a tua palavra da forma como o Senhor mandou fazer, da forma como o Senhor colocou dentro de mim. Deus, que esta palavra possa ser um aguilhão. Sim, meu Deus, esta é minha oração, Altíssimo. Que esta palavra seja um aguilhão na vida de todos aqueles que ainda não te conhecem. Que eles se sintam insatisfeitos, que eles sofram, meu Deus, até entenderem que eles precisam de Ti, que o Senhor é tudo na nossa vida, que mal é o mundo, é o mundo que nos destrói, é o mundo que nos sufoca, é o mundo que nos tira de nós a paz, é o mundo que tira a nossa esperança. Não o Senhor, não a Tua palavra. Ó Deus querido, eu te peço, Tu fizeste isso com o apóstolo Paulo, Tu fizeste isso com os Teus santos profetas, com os outros apóstolos, Tu fizeste isso comigo, com muitos que estão ouvindo esta mensagem hoje. Tu fizeste isso e não nos arrependemos, estamos felizes, cheios do gozo, cheios, ó Deus, de uma paixão enorme por Ti. Ó Pai querido, Deus amado, eu suplico a Ti por estas vidas que não Te conhecem ainda. Senhor, meu Deus querido, meu Deus amado, mostra-lhes para Ele a Tua verdade. Abre o entendimento deles, ó Deus, como a Tua palavra diz. Esclarece as suas mentes, abra os seus olhos. Dos olhos de Saulo caiu escamas, para que ele pudesse enxergar novamente. Portanto, Deus, essas escamas espirituais que cegam o entendimento destas pessoas, eu as repreendo agora em nome de Jesus, e clamo a Ti, Deus vivo, a Ti, meu Senhor, que execute a Tua vontade na vida destes. Amém. Deus amado e bendito, salva, derrama salvação nesta casa. Amém. Derrama salvação neste lar, derrama salvação aqui nas áreas em redor. Pai, esta palavra está entrando por janelas e por portas, Senhor, que estas pessoas possam ter isso ecoando dentro delas. Senhor, salva vidas, porque nós Te pedimos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, aqueles que estão nos assistindo também, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.